Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. Neste momento de paz, neste ambiente de luz, deixamos as nossas mentes bem serenas pela respiração compassada, os nossos corações tranquilos e a nossa consciência aberta para o novo ou para velhas novidades. E conforme vamos acerenando o coração, pacificando a nossa mente e expandindo a nossa consciência, o Cristo de Deus, senão o próprio arquiteto cósmico, encontrando em nós as predisposições, possa lançar as sementes de uma vida plena, saudável e feliz. Se fôssemos recitar o Pai Nosso, relembraríamos o Pai Nosso que Jesus recitou de fato, que não é esse que conhecemos, que é exatamente assim conforme o pós-doutor em Ciências das Religiões, Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoados a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. E o amém, ou assim seja, é a assinatura, se você concordar com isso. Se nós tivéssemos colocado e falado no programa que a nossa mediunidade é a mediunidade de cura e que as curas acontecem durante a palestra, o salão estava repleto. E a gente faz com uma pegadinha mesmo, quem cura quem? Isso não dá ibope. Ibope é se eu posso comprar a cura sem esforço ou de outro modo, conforme nós conhecemos. Nós queremos agradecer, ainda reforçando o Luiz, que é o dono do espaço, o Anderson e o Sandro, que estão aqui representando o canal TP Mídia, falei correto? E também são parceiros do Luiz. E esses dois anjos, a Luciana e Rosalino, Luiz também, Lúcia, mais dois, que fizeram todos os preparativos, em especial Luciana e Rosalino, todos os detalhes aqui do ambiente que nos acolhe nesse instante divino. E não fique preocupado com o fenômeno que vocês já perceberam que está acontecendo, porque isso é perfeitamente natural quando trazemos uma mensagem para iluminar e libertar consciências. Normalmente acontece quase de tudo. E se de tudo a luz acabar, a gente senta como antigamente e faz a nossa própria fogueira e a mensagem não deixará de ser entregue. Então, quem cura quem? Porque eu procurei em algum lugar e não encontrei em parte alguma que Deus criou doenças. Foi a primeira coisa que eu procurei. E também não encontrei em parte alguma que o seu emissário mais sublime, que nós conhecemos com o nome de Jesus de Nazaré, ou Jesus, o Cristo de Deus, que ele houvera adoecido. Mas ficou muito claro a sua mensagem, porque a minha mais profunda expressão da sua mensagem é quando ele matou a morte. Se a morte não existe, temer o quê? Se ele aparentemente morre e retorna 3 dias após.
Muitos falam que ele curou uma multidão de pessoas. Pode até ter acontecido isso, mas ele nunca afirmou: eu curei você. Mas sempre a sua fé te curou. E informava o porquê. O reino de Deus está dentro de vós. O reino é o Evangelho. E ainda acrescentou: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faz. Embora ele pudesse curar, porque ele representa a consciência crística, que é o Logos planetário, que construiu o próprio planeta. Então não era novidade nenhuma se ele pudesse curar o corpo que ele quisesse. No caso de Lázaro, falaram que ele estava até em decomposição, ou a filha de Jairo, ou o servo do centurião. Mas conforme o próprio Kardec analisa caso a caso, percebe que não foi nada físico. O caso de Lázaro era catalepsia. A filha de Jairo também dormia um sono profundo, não estava morta de fato. Embora, se ele quisesse, ele pudesse ressuscitar os mortos, porque antes dele e após ele, muitos fizeram isso. Seres considerados mortos e voltaram à vida. Por exemplo, até nós. Porque a menina Rafaela, eu estava com 60 dias com os aparelhos desligados para morrer. Para a medicina, não tinha a menor chance, quase 90 dias de UTI. Mas ao visitá-la, da mesma forma que Jesus com Lázaro, como se convocasse a consciência daquele ser, a consciência daquele espírito, e dissesse: levanta-te e anda. Nós conversamos com o espírito, a consciência da Rafaela, que não é o que está encarnado somente. A nossa consciência tem quase a idade do universo. E nós pensamos que o conhecimento é a consciência. Conhecimento não é a consciência. A consciência é o discernimento do conhecimento vivenciado. E ao chamá-la à responsabilidade, porque ela queria ir embora, desistir, falou: mas não está na hora. E quando está na hora e a pessoa tem medo, a gente corta os laços. Isso já fizemos várias vezes. Não nos chama se a pessoa estiver de cama, se estiver nos estágios finais, porque ou ela vai mais rápido, ou a gente amarra ela se ela quiser fugir. Quando fala gente, uma equipe enorme que trabalha em nome do Cristo. E no caso da Rafaela, conversando com seu pai, que é o guarda do hospital, um dos vigias do hospital, fizemos esta evocação da consciência, chamamos a responsabilidade, dizendo que uma simples lagartixa constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana. Uma salamandra, que é um pequeno lagarto também quase do tamanho da lagartixa, constrói uma perna nova em pouco mais de uma semana. E se você cortar o rabinho dela e a perna e trocar de lugar, a perna vira rabo e o rabo vira perna num período mais ou menos aproximado, conforme falamos. Porque o energismo do corpo se renova totalmente em 20 dias mais ou menos. Se mudarmos o nosso propósito de vida, posto que todas as doenças, sem exceções, são criações nossas, quer seja nessa etapa ou em outras, porque há seres como nós nascemos com várias doenças congênitas, desde pequenino. Não só a falha na visão física, que já estava indo para 5 graus, e ao mudar o modo de enxergar a vida, conseguimos reverter a situação e hoje temos menos de 1 grau. E a menina Rafaela, sendo estimulada, poucos dias atrás, volta ao normal. Mas alguém que fica entubado quase 90 dias, não volta falando, não tem como.
destruiu quase tudo, atrofiou quase tudo, e volta pedindo um pão de queijo. Quem ficou esse tempo todo alimentando pela sonda não come um pão de queijo, não tem como. Mas ela comeu. As fonoaudiólogas estavam prontas, mas ela voltou falando normal. Isso foi colocado nos prontuários lá dos médicos como um milagre, porque não explica. Ela voltar, tudo bem, mas não falaria, não comeria, não andaria, porque está tudo atrofiado. E aconteceu tudo, ela andou, ela falou. Mas curiosamente, quem gosta de pão de queijo e o mineiro sou eu. Então, parte da nossa consciência, da mesma forma que Jesus disse quando a mulher que sangrava o tocou, eu senti desprender de mim virtudes. Quer dizer, algo do universo dele que sabia consertar o dela. Então, se nós passamos por vários processos cancerígenos, se fomos um dia desenganados pela medicina, temos uma experiência X do processo de autocura a ponto de conseguir ajudar alguém com um abraço, com um atendimento à distância, conforme o caso de uma amiga de Santa Fé do Sul, a Ana Paula. Não temos ainda a permissão dela, mas espiritualmente ela nos deu. Ela tinha um nódulo no fígado que comprometeu 40% do seu fígado. Então, ao ser cirurgiada, ela já estava consciente que perderia 40%. E nós fizemos o tratamento espiritual em nome do Cristo, em nome de Deus, que sem a permissão deles não fazemos coisa alguma. E na hora da cirurgia, o nódulo estava fora do fígado. Tiraram o nódulo e o fígado ficou intacto. E assim também aconteceu com o Joãozinho em Aracaju, um menino de 10 para 12 anos, 10 para 11 anos, uma bactéria como se destruísse uma de suas vistas, um dos seus olhinhos, que para a medicina perdeu um dos olhos. Explicamos para ele, gravamos um áudio, como fazemos com quase todos eles, e ele se dispôs a fazer o exercício, fazer a água solarizada, que agora está virando moda, né? A gente começou a falar disso há uns 10 anos atrás, mas não como estão fazendo, porque é que o sol faça o trabalho, e o trabalho quem fazemos somos nós, frente ao sol, dialogando com a água, com o sol, com Deus, com Cristo, fazendo o projeto de vida nova, como fez o Naldi e sua amada esposa também em Aracaju. Ele com um tumor na bexiga, ela com um tumor no cérebro. Só com essa água, o tumor, que não sairia inteiro por conta da estrutura óssea onde ele estava, na estrutura craniana, encolheu tanto o tumor que a miniatura que ficou foi extraída por uma sonda pelas narinas. Não precisou uma cirurgia invasiva. E o esposo, que é cadeirante, só tinha uma leve cicatriz na bexiga, não tinha mais tumor, só com essa água. E o Joãozinho fez essa água, ele não tem que transferir para a mãe, para o pai, para a avó. E outro dia ele ligou emocionado dizendo: tio, eu já estou enxergando de 50% a 90%. E o trato foi que ele usasse os olhos para enxergar Deus em todas as coisas. Porque eu estou vendo Deus em todos vocês. Todos nós somos expressões de Deus. Então, quando falamos de cura e recuamos no tempo, o pai da medicina, que nós conhecemos como Hipócrates, ele já afirmara há 24 séculos: a cura está em você. Quanto você está disposto, quanto você está disposta a desapegar-se da doença para poder sarar. E como medicamento, ele afirmou que seu alimento seja seu único medicamento. À época,
E avançamos no tempo e vemos o assassinato da medicina de Hipócrates. E quem curava era o paciente. Ele facilitava, ensinando como se alimentar adequadamente e como extrair de si mesmo o energismo da própria cura, que mais tarde ficamos conhecendo com Bezerra de Menezes, dizendo que todos nós temos uma fonte de energia, amor, que cura todas as coisas dentro de nós. Ou outro médico, que é o Carlos Chagas, pseudônimo André Luiz, que afirma a mesma coisa. Temos uma fonte inesgotável e inestancável em nós mesmos, por intermédio do nosso pensamento. Tem certas coisas que a gente não tem liberdade mais de falar, porque se eu falar, derrubo o vídeo deles, e eu não posso publicar no meu. Está assim, mas isso vai mudar em breves dias, muito breves. Mas a homeopatia, à época, após Hipócrates, foi a bola da vez. E na época dessa transição para pior, destruindo o trabalho dele, dos homeopatas, tinha mais ou menos 100 universidades só nos Estados Unidos, e foram fechadas todas, e criaram a indústria da doença, que é o que nós temos hoje. Não vou entrar nos detalhes, porque vocês sabem, porque se vocês me provarem que algum medicamento cura alguma coisa, eu mudo a minha tese. A medicina também é de Deus. Os profissionais que fazem o juramento de Hipócrates e cumprem, também estão a serviço da luz. Agora, tem profissionais que estão a serviço das indústrias. Vocês sabem disso. E não vamos entrar em detalhes também. Isso é problema deles. Problema nosso é tomar consciência, adquirir o conhecimento necessário e saber como curar-nos. Porque a homeopatia, por exemplo, Allan Kardec a estudou, ela tem duas frequências, uma vibracional e a outra pela presença da essência mãe que nós colhemos dos vegetais, aliado aos minerais e etc. A essência mãe tem como função a reconstrução dos tecidos, e a energia, a vibração do terapeuta, do homeopata, a função de expulsar os maus fluidos, que normalmente são as causas das doenças. Colocar na mente do paciente o estímulo para que ele possa mudar o seu pensamento de negativo para positivo. Corrigir o roteiro dos seus sentimentos, de suas palavras e de suas atitudes. Que um desses profissionais, após Hipócrates, foi o Dr. Calais. Quando encarnado, ele curava os pacientes que o buscava pela transformação moral do doente. Ele não dava remédio, como nós sabemos hoje, como Hipócrates também não os ministrava. Então, está na natureza o que você precisa e dentro de você. E o Dr. Calais, encontrando a causa, como fez também a doutora Louise Hay, alguém já ouviu falar? Os nossos internautas, a quem agradecemos com muito carinho. A doutora Louise Hay, ela foi desenganada por um processo cancerígeno e foi para casa para morrer. Só que ela não aceitou a morte. Falou: não achei lugar nenhum que Deus determinou que eu tenho que morrer, que tem dia para morrer. Se assim fosse, eu tinha morrido há 30 e poucos anos atrás. E ela curou-se e ensinou-nos a curar-nos. Não somente na obra Você Pode Curar a Sua Vida, que é um livro que eu tenho, e lá ela mostra, ela faz a correlação da manifestação no físico, o desequilíbrio psíquico, moral, emocional ou até espiritual.
para quem tem olhos de ver. Mas normalmente ela mostra os desequilíbrios psíquicos e emocionais refletindo no físico. Mudando a causa, desaparecem os efeitos. Porque quando falamos de câncer, em poucas palavras, Ramatiz assim sintetiza: o câncer é o karma do prejuízo que demos aos outros. Prejuízo moral, pela mentira, pela maldade, pela maledicência. E dentro dessa maldade e maledicência, vocês imaginam a fofoca, a calúnia, a difamação e várias outras situações. E o prejuízo até monetário também. E só cura-se do câncer quem corrige a causa, porque ele não está no físico. No físico está o efeito. A medicina acadêmica pode até aliviar o efeito matando parte do físico com a radioterapia e a quimioterapia, que no máximo que eles detectam é 2% sobrevivem quando escolhem essa terapêutica. 2 prêmios Nobel, Steve Stewart e David Bowie, ganharam o prêmio Nobel por provar que a cura do câncer não está nesses tratamentos, nem nas cirurgias. Está no indivíduo que está canceroso começar por perdoar-se e, por extensão, perdoar os outros. 92% depende do paciente se amar, se gostar, perdoar-se. Os 8% é o que pode fazer a alimentação, o sol, a água, a respiração e vários outros mecanismos para nos ajudar a curarmos. Emmanuel, por Chico Xavier, assim grafou na obra com o nome dele, mas na lição Medicina Espiritual. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos e na natureza que nos acerca, que é o que Jesus falou: a sua fé te curou. E fé para nós é conhecimento de causa. Eu acredito porque eu tenho certeza que tenho a mesma tecnologia da lagartixa, da salamandra, que possa no meu universo ser restaurada um membro ou a cura de certos tecidos. E não apenas tenho certeza do processo, sabemos fazer cada detalhe desse processo e, ao mesmo tempo, transmitir a quem está interessado por ele. Agora, só não tem como eu fazer por você. Se eu fazer um processo de alteração molecular dessa água, que nós chamamos magnetização da água, eu posso transformá-la num belíssimo medicamento. Mas fui eu que fiz. E você pode destruí-lo só de tocar nela em meio segundo, se você duvidar do que foi colocado. Meio segundo basta para transformar o remédio no veneno. Agora, o ideal é o paciente saber fazer isso. Uma criança fazendo uma declaração de amor pela água, como provou em laboratório o Dr. Masaru Emoto, o cientista. Crianças declarando amor pela água, orando juntamente com adultos, transformando a estrutura da água, ou simplesmente colocando uma frase: amor, ternura, paciência, e ela alterando a estrutura da água. E o nosso corpo é feito de quê? André Luiz fala que é 100% água. Eu acho que ele exagerou um pouquinho. Pode ter vindo porque tudo evolui
e tudo nasceu da água, segundo o Gênese de Moisés. Mas se considerarmos que mais de 2/3 do nosso corpo é água, e que o nosso pensamento sem lapso de tempo reflete no íntimo de cada célula, que é basicamente água, a célula é mais de 92% água. E esse pensamento, esse sentimento pode destruir a célula ou revitalizá-la de acordo com o nosso propósito. Ideias enobrecedoras, quem não pode tê-las? Planos de futuras ações benéficas, quem é que está impedido de fazê-los? Só que essas ideias e esses planos, segundo Joana de Ângeles, são portadores de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Aí a pessoa fala, mas como fazer isso? Ideias, planos simples. O indivíduo deve concentrar-se numa visão dele saudável, projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio, vendo-se recuperado. E o segredinho, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Porque se for para sarar, para voltar a fazer as mesmas coisas, é o que a maioria quer, retornar o que era, não dá. O que era nos levou a adoecer. O nosso comportamento anterior nos levou a adoecer. No dizer de Jesus, ele pediu, vá e não peques mais, que não cometa os mesmos desatinos que fizera até então. Do contrário, fica pior do que antes. Porque dos 17 casos de cura que constam no Evangelho, só 3 não voltaram a adoecer. Somente Zaqueu, que curou-se moralmente, Maria Madalena, também a parte moral, e um outro que eles falam que é José de Arimateia, que também foi cura moral. Os demais ficaram piores do que antes e morreram rapidamente, conforme está registrado na história. Por isso, a medicina alopática alivia os efeitos. Mas vocês sabem o que faz um antibiótico? Somente um antibiótico. E crianças em tenra idade, tem alguém que tem coragem de dar aquilo para uma criança. Um simples antibiótico paralisa o sistema nervoso, paralisa toda a química do corpo, a totalidade dos movimentos vitalizadores do próprio corpo, um antibiótico. E tem pessoas que acham que aquilo lá é café da manhã, almoço e jantar, que qualquer coisa, antibiótico. Mas nós sabemos que quando acontece uma virose, é porque o médico não sabe do que está falando. Ele não sabe o que é uma virose. Vocês já ouviram falar isso? Tem uma dor da alma, uma dor dilacerante. Eles não sabem o que é fibromialgia. O nome é bonitinho. Mas a manifestação da fibromialgia, quando começa a dilacerar de fato o corpo, é o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, é o diabetes, e o próprio câncer, é uma doença autoimune, de autoculpa, de autodestruição. Então, quando falamos de cura, é algo que acontece de dentro para fora. Quando falamos de restabelecimento da saúde, pode ser algo que acontece de fora para dentro. Por isso, a alopatia, num simples antitérmico, resolveu a situação? O menino estava com febre, ou o adulto, que era um trabalho do corpo para debelar a situação. Certas bactérias morrem com a temperatura mais alta, e é o que o corpo faz. Ou, se eu quiser ajudar, certas bactérias também morrem com a temperatura mais baixa.
Agora, nós temos coragem de colocar o nosso bebê, nosso pequenino, dentro de uma banheira de gelo para ajudá-lo a curar? Não temos fé, não temos conhecimento, então nós damos o antitérmico, ou seja, paralisei o sistema imunológico, que é tudo que a ciência quer, destruí-lo, para a gente poder adoecer, porque a cada hora muda a taxa do chamado colesterol, porque sabe que aquela taxa que eles pedem, a pessoa adoece. Se ela estiver mais alta, não adoece. Pode estudar, busque a respeito para vocês verem. Cada dia eles estão inventando moda, baixam a taxa, as pessoas inicialmente adoecem, depois começam a sarar. Eles inventam outra cifra para baixar de novo até as pessoas adoecer, para que eles possam vender a medicação. Nada contra a medicação, nem aos médicos, mas existem médicos e médicos, e se sabem que o remédio de fato não cura, como o Dr. Lair Ribeiro narra, remédio remedia certos quadros agudos, sim, vamos nos valer da alopatia, mas não fazer do diclofenaco uma coisa rotineira, que muitas pessoas destruíram a sua estrutura óssea por conta daquela coisica. A chamada dipirona já foi proibida há mais de 20 anos nos Estados Unidos por ser um dos analgésicos mais terríveis e agressíveis ao corpo. Mas aqui no Brasil parece que o pessoal não entendeu. Toma como se fosse café da manhã e etc. E vários outros, porque em paralisando o sistema sensorial, os nossos neurônios sensitivos com um simples analgésico, eles não levam a informação até os neurônios motores. E se os neurônios motores não recebem a informação, não sabem, melhor, os neurônios de associação não sabem o que está acontecendo para dar o comando aos neurônios motores, fica paralisado, porque tem médico com a coragem de cortar os neurônios sensitivos para a pessoa não sentir mais dor. Mas se for um processo da coluna onde está osso com osso, e eu tomo um analgésico, eu corto os neurônios, não vou sentir a dor. E a hora que doer de fato, que já destruiu a estrutura sem eu perceber, aí eu fico na cadeira de roda e eles vão responsabilizar-se? Ou corrigir a causa, reconstruir a estrutura óssea com alimentação adequada, e etc, e etc. Por isso, o conhecimento nos liberta da ignorância, e a vivência do conhecimento com discernimento nos liberta do sofrimento. Porque um simples processo respiratório e feito de maneira consciente, nesse processo nós podemos curar-nos da ansiedade, segundo Yogananda, o mestre yoga. Por que a respiração pacifica as emoções? Porque o que nós chamamos de evangelho, segundo Kaena, está no ar. Você sabia que o evangelho era de inspirar? O evangelho está no ar, ele é uma força, ele é uma vitalidade, ele é vida. A Bíblia fala do evangelho, mas não é o evangelho em si. O Espiritismo fala do evangelho, tem uma obra Evangelho segundo o Espiritismo, já que é segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João, segundo alguém. Mas Joana de Anjos fala que o evangelho é força, vitalidade e vida. E Emmanuel fala que ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. E o outro nome que se dá ao evangelho é amor, que gera a vida, que nutre a vida, que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Por isso, diante da situação infausta, vamos lembrar de dois seres que marcaram a história em nosso tempo.
Vocês lembram da dupla Leandro e Leonardo? E como foi o câncer do Leandro? A rádio e químio aumentava o tumor. Então, quando fazia a sessão de rádio ou de químio, o tumor ficava mais vigoroso. Assim também aconteceu com um musicista japonês que toca violoncelo. Diante dessa situação, ele se viu desolado. Não há chance, não há cura. Mas nesse recolhimento, nesse desolamento, ele teve um insight, uma inspiração para declarar amor para as células cancerígenas que visitou o seu corpo. E começou a fazê-lo e começou a sentir alívios. E sentiu-se tão bem em declarar amor para as suas células que ele começou a declarar amor para os familiares, para os amigos, depois para os inimigos, para toda a humanidade. Quando repetiu o exame, não tinha mais células cancerígenas. Elas não gostam de amor. Quem ama, conforme está em nossos livros, a cura acontece naturalmente para qualquer doença. Agora, quem espera amor, continua doentinho. Porque se você esperar amor da Luciana para ser feliz, não vai dar muito certo. E se for o contrário também, por isso não adianta pôr a felicidade no ombro do outro. Agora, eu sou feliz porque eu me amo. Ele declara amor para ele, Luciana, frente ao espelho, olhando no olho, todos os dias. A gente gosta de falar que ama a Deus, a quem a gente não vê. E depois a gente não gosta do que está vendo no espelho. Então, se eu amo a Deus, o que me custa falar? Rosalino, você é especial. Eu amo você. Luciana, hoje você está demais. Você está supimpa. Lá em Minas Gerais a gente fala isso. Quando está mais do que excelente. E todos nós deveríamos fazer isso. O corpo necessita disso. Agradecer o próprio corpo. Ou é coisa muito maluca quando o Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho para os nossos órgãos, que são vivos e educáveis. E se o Evangelho é amor, Joana nos ensina, eu vou envolver o órgão com perturbação enfermiça em amor, em ternura, em gratidão, em alegria, que foi o que a ciência acadêmica testificou na prática, no experimento científico. Quem exercitou a alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, amor, apreço, desenvolveu em si o fortalecimento do seu sistema imunológico em 300.000 vezes mais. E a experiência foi para encontrar o antídoto para o vírus Anthrax. Lembra desse vírus? Ele dizima uma vida. Essa coisica que apareceu aí com um código depois 19 é vírusinho de gripe perante ele. Ele mata uma pessoa em alguns segundos asfixiada. E o único antídoto que acharam até hoje, porque se não acha o antídoto, não pode usá-lo na guerra biológica como fizeram com o outro. Porque acharam um aparente antídoto que foi pior do que o negócio, né? Para quem aceitou, nós estamos vendo os efeitos. E achou que quem exercitasse essas virtudes, o amor, o apreço, a alegria, a esperança, a gratidão, venciam. Fizeram esses testes e comprovaram na prática. Assim, o que sou eu afinal? Eu estou inteiro nesse corpo ou tem alguma coisa fora dele? Você está inteiro aqui? Você ou tem alguma coisa fora de você que você desconhece? Vamos dar um exemplo. Para a menina Rafaela, dissemos que tinha. E esse que está fora do corpo, construiu o próprio corpo. Quer curar-se? Convoque-o. Se ele construiu o corpo, pede para que ele te ensine, te capacite para curar o próprio corpo. Que envie reforço.
E ela fez e deu certo, com a ajuda de outros seres que vieram e atenderam os seus pedidos, auxiliando. E se tem algo mais do que o que está aqui, que existia antes do corpo, e vai sobreviver à morte do mesmo, por que não usar? Porque crianças fazem isso. Criança com alguns meses de vida, o caso do menino Mateus, 33 dias de vida, 33 dias de UTI, sem chance de sobrevivência. Ao dialogar com esse algo que está fora do corpo, que é a consciência, o que nós chamamos de espírito, o que está no corpo é a alma, centro da personalidade atual, dizendo da expectativa de seus pais, do investimento deles, da esperança de tê-lo nos braços, porque não tinha pego o filho nos braços desde o nascimento. E argumentamos um tanto mais, e ele aqueceu. Falou: diga aos meus pais que eu vencerei todos os obstáculos, e em breve estarei com eles. E já está em casa, saudável, lindo e maravilhoso. Como outros da mesma cidade aconteceu coisas semelhantes. Mas o caso de uma pequenina de 8 dias de vida, tomando altas doses de antibiótico, falei, vai matar o corpite, ele não aguenta. E dizemos a Neuza, o problema não está na criança, está nos pais. E tem que ter coragem para falar isso. E descobriram que os pais estavam se separando. Só que quem estava morrendo era a filha, pelo desequilíbrio de ambos. Resolveram reconciliar-se por amor à filha, não sei se para viver juntos, mas pelo menos para parar. No terceiro dia ela já estava em casa. No primeiro dia ela saiu da UTI, foi para o quarto. No segundo, já no quarto, tudo certinho. No terceiro, já estava em casa. Então, por ignorância, adoecemos por excesso de alimento. Às vezes, por ignorância, esquecemos que um pensamento fere mais do que uma bala. Uma emoção dizima milhões de células no corpo. Agora eu vou me complicar por conta do ambiente e às vezes alguns de vocês, mas faz de conta que eu não disse o que disse. E vocês, internautas, também, e aqui do canal Despertar da Consciência também. Um copo de cerveja, segundo o Dr. Hugo Filarska do Nascimento, 45 anos de professor de medicina e um espírito consciente, que dialogava com a consciência de gêmeos que estava se arranhando dentro do útero, brigando dentro do útero, e já deformados pelas brigas. E eles se reconciliarem, reconstruir o corpo e nascer saudáveis e amigos. Só para você entender de quem eu estou falando. E ele afirma que quem toma um copo de cerveja desorganiza 5.000 células nervosas. E a partir do segundo elas começam a morrer. Tanto que dependendo do tanto, ou melhor, da quantidade que a pessoa ingere, mais adiante ela não consegue pronunciar as palavras. Começa a falar gíria para criar atalho para dizer aquilo que pretendem dizer. Agora eu pedi para não acreditar nisso, faz de conta que isso não existe, não é verdade. Agora vocês imaginam as mais fortinhas, bebidinhas, destiladas, como a cachaça, como o uísque, etc. Fique à vontade, mas não acredite. Eu falo de experiência própria, aquela coisica, para alguns inofensivas que tem nas garrafinhas assim, com a corzinha mais amorenada, mais escurinha do que o meu blazer, destruiu a minha estrutura óssea inteira, a começar pela minha coluna vertebral, um processo cancerígeno generalizado no corpo inteiro. Eu não tomava muito, só 3 engradados de 12 litros cada um por semana.
pouco mais de 5 litros por dia. Coisa simples. 25 anos após eu deixar, é que veio o efeito. Parece uma delícia, não parece? Para disfarçar 1,5 copo daquele duplo, aquele enorme, de açúcar que tem apenas 2 litros, e às vezes não diz para nós que nesse açúcar que é colocado lá, o chamado refinado, além de uma quantidade enorme de cal virgem, tem arsênico, ácido sulfúrico, soda cáustica, chumbo, mercúrio, etc. São 15 elementos corrosivos. E às vezes esquecemos que ela vicia mais do que cocaína. Isso fizeram experimento com ratinhos. Eles preferiam o açúcar do que a própria cocaína, que eles já estavam viciados. E eu vou parar a minha fala com uma reflexão simples. Quem garante o sono? As horas que dormimos ou para onde vamos? Com quem estamos? O que eu fui buscar e trazer para facilitar a minha vida no dia seguinte? Se for isso, eu deveria ter dormido no volante. E a Vilma percebeu que eu estava com sono e por causa de um simples detalhe, eu esqueci, como motorista profissional, de uma coisa óbvia. Não tem aquele botãozinho que você põe para o ar circular só dentro do carro? Só que aquilo é quando está com mau cheiro fora. E eu esqueci o negócio ligado mais de 5 horas e começou a dar sono. Eu ativei, desativei, normal. Só que eu tinha dormido 3 horas antes de vir para viajar às 10 horas mais ou menos dirigindo. Seria impossível se fosse 8 horas obrigatórias ou mais que alguém dorme. O que garante a nutrição não é a quantidade de alimento, nem a qualificação dos mesmos, é como eu estou na hora da refeição. Onde eu estou, onde minha cabeça está. Se eu estou inteiro, agradecendo, alegre por ter o alimento, esperançoso que ele não falte, etc., eu posso comer o mínimo, mastigando o máximo. Para quem come 1 quilo em meia hora e mastigar no mesmo tempo, meia hora, 100 gramas, tem a mesma saciedade, nutre melhor o corpo, às vezes diminui o peso que está em excesso e sobra um bom recurso para poder, às vezes, requalificar a própria alimentação. E finalizando, virou moda agora o jejum intermitente. Vocês já fizeram? Quem já fizeram aí? Ninguém? A gente fica sem comer, igual essa mocinha aqui, 6 horas. Tudo bem, eu tirei do meu corpo, ou melhor, eu sacrifiquei durante 6 horas, e aí durante as 6 horas eu falei da vida do Luiz, do Rosalino, mas da Lu acho que você não falou não, né? Do Luiz só um pouquinho. A gente esquece, eu deixei de trazer os alimentos X durante 6 horas, mas eu tenho a obrigação moral de criá-los com um pensamento nobre, com um sentimento nobre, com a palavra disciplinada, com a atitude em harmonia e em equilíbrio com a natureza. Então, o meu corpo não está sendo sacrificado, ele está sendo alimentado pelo que eu estou pensando, pelo que eu estou sentindo, pelo sol que entrou no cardápio, que às vezes não estava, pelo processo de respiração que entrou no cardápio, pela oração, pela meditação. Quer dizer, ele recebeu alimento de alto nível. Quando eu voltar após 6 horas, ele vai aceitar uma quantidade menor e com esses ingredientes que eu inseri durante as 6 horas. Se for 12 horas, continuo firme com reforço, boas leituras, boas músicas, boas amizades, boas conversas, bons filmes, contato com a natureza, pé no chão, a água solarizada, como falamos, abraçar as árvores. Bom, eu quero um pouco mais, 18 horas, vai aumentando os ingredientes, 24, eu fiquei 96 horas. E conseguimos a época
que o jejum intermitente não existia, disciplinar o nosso corpo para diminuir de 97,5 kg que nós estávamos para 75 em 20 dias e não voltar o peso. Agora, quando nós fazemos consciência ou consciente do que estamos fazendo, funciona. Eu mentalizava o peso ideal, agilidade, leveza, beleza, elasticidade do corpo, tudo, cada detalhe. Inclusive, isso é um experimento científico com atletas, e colocamos isso até em nosso segundo livro, esse experimento. Eles se recolhem, visualizam a pista que vão correr, desde os 100 metros, ou qualquer exercício numa Olimpíada, por exemplo, qualquer esporte, e imaginam, em primeiro lugar, cada um quebrando os seus próprios recordes, e depois o recorde do adversário. Então, quanto mais eles minuciam, mais detalham, como Ayrton Senna fazia isso com maestria, o Ayrton Senna, se ele visitasse o circuito e memorizasse cada detalhe do circuito, e recolhido no ambiente em penumbra, se ele fizesse mentalmente a volta perfeita, no outro dia ele ganhava a pole e saía na frente. Quando ele saía do box, em último lugar ele já vencia a corrida, na frente já estava garantido. E ele tinha o carro como extensão dele mesmo. Não eram os mecânicos que consertavam seu carro, era ele que sabia mais do que ninguém, do que os mecânicos, e falava o que precisava consertar no seu carro. E deveríamos fazer o mesmo em relação ao nosso corpo. Ele, desde a época, o carrinho menorzinho, lá é Carter que fala? É kart. Ele desmontava o carro inteirinho, sabia o nome de cada peça, a função de cada peça desde criança. Isso até a Fórmula 1. E nós temos a obrigação moral de estudar o nosso corpo, do que ele é feito, o que ele precisa para a sua saúde. E depois entender a parte psíquica e emocional, a parte mental, a parte moral e espiritual, porque o espírito se nutre de virtudes. O ser moral é a inteligência, se nutre de boas leituras, de boas músicas, de bons relacionamentos. O nosso psíquico, o nosso emocional, também vai se nutrir de acordo com a interação não só com seres humanos, com todas as coisas. E o nosso corpo físico, não só com o alimento, como nós estamos falando, mas em como eu estou fazendo aquilo que faço com esse universo fantástico, que às vezes eu fico embevecido de imaginar uma célula sanguínea, a mais simples do corpo, a hemácia, que não tem núcleo, com 280 milhões de moléculas, cada uma com mais de uma função. Às vezes a minha cabecinha, os neurônios começam a entrar em convulsão. E imaginar que cada uma das moléculas tenha mais ou menos a mesma quantidade de átomos. E eu esqueço que sei criar os átomos para revitalizar uma molécula, para reconstruir uma célula, e no caso das células normais ou outras células do corpo, ajudar a construção ou reconstrução de uma célula muscular, a reconstrução do tecido, a cura do próprio órgão, a reorganização do sistema ou a cura do corpo inteiro. Ou seja, finalizando, lembrando Zoroastro, há 8.000 anos mais ou menos, trazemos em nós um amigo oculto, a nossa consciência, o Cristo e o Deus em nós, e às vezes desconhecemos. Ou como está no hinduísmo, estamos à beira de armazém abarrotados e morremos de fome à porta. Ou conforme o cristianismo, estamos à beira do poço, morrendo de sede. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. O que nós fizemos foi uma provocação. Fala seu nome. Meu nome é Emanuele, eu sou nutricionista e a gente tem todo esse conhecimento, todos nós temos, né? Todos nós sabemos a importância da alimentação, sabemos todos os benefícios que elas nos trazem, só que a gente não pratica tudo isso, né? A gente sabe o que cada
E algo que descobrimos outro dia, num evento que fizemos em Marabá, o Dr. Jonas também trabalha muito a nutrição. Ele baseia toda a medicina que ele exercita hoje. Ele, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a doutora Ana Riso, tudo está fugindo da alopatia porque viu que não resolve o problema. E estão indo para a nutrição e várias outras possibilidades. O Jonas trabalha a nutrição como elemento fundamental e aliado a ela a respiração, o fortalecimento do sistema imunológico. Então, alimentação, respiração ou oxigenação e a parte do fortalecimento do sistema imunológico. A doutora Ana Riso se esforçando para voltar à nossa capacidade imunológica natural que tínhamos quando nascemos, herdada pela natureza, que é a teoria do biocampo. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falando da cura pelo Espírito. Ele fundou uma universidade, a Universidade do Espírito, ou Uni-Espírito. Também deixou para trás a alopatia pura e simples e colocou a responsabilidade da cura nas costas do paciente. Olha, eu posso diagnosticar, eu posso apontar o caminho, mas a cura é com você. E está em você, não está em qualquer medicação que vai apenas como um paliativo. Agora você precisa restaurar o seu equilíbrio. E entendemos, nesse evento em Marabá, ficou vivo para nós, que normalmente o corpo pede algo que ele possa escravizar, possa fazer trabalhar para que ele tenha prazer. É como vocês imaginaram uma empresa, aqueles funcionários que já são meio ociosos, que quando chega um funcionário novo, eles o esfolam vivo, que eu já passei por isso, o esfolado e depois querendo esfolar o outro que chegava. E quando você, consciente que a lei te dá a oportunidade de atender esses instintos que pedem isso, ou buscar informações superiores para transformá-los nesse processo, ao invés de dar algo que vai manter o prazer, algo que vai provocar a mudança no próprio comportamento. E o alimento é exatamente isso. O alimento considerado hoje pela própria ciência, eu creio que já chegou até você, é informação. A água registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Só que a cenoura também, o abacaxi, o pepino, o tomate e o pimentão. Eu acredito que você orientando, se os cozinheiros soubessem disso, ele já poderia não colocar lá como o restaurante, mas um consultório. Tem até um médico que faz isso, né? A cura pelo alimento. Ele te leva na horta, quase tudo alimentos crus, e faz o tratamento com a própria alimentação, que era a teoria de Hipócrates. Teoria não, a prática, né? Que seu alimento seja seu medicamento. Para mim, uma das áreas mais fantásticas e vai ser a medicina do futuro direcionada à nutrição, que vergonhosamente, num curso de medicina normal, segundo o Dr. Dair Ribeiro, da meia dúzia de aulas, não há interesse que as pessoas acordem e entendam que a cura está no processo de reeducação alimentar, que os nossos nutricionistas se esforçam para nos orientar e às vezes não queremos. E como mentimos para eles, e não só para os nutricionistas, para os médicos também, não é verdade? E queremos que eles nos ajudem. Normalmente eu faço um trato antes da fala que eu esqueci hoje, mas está valendo ainda para vocês, internauta, espectadores, e vocês que estão presentes, que para quem tem olhos de ver, tem mais de 4.000 espíritos desdobrados do corpo físico e aqueles que já não estão mais no corpo físico, neste ambiente que vocês prepararam. Já que uns não querem, outros querem, na verdade, vêm de várias partes do mundo, e para quem tem evidência pode registrar e testificar essa veracidade. A primeira cláusula do contrato que eu faço antes da fala é: não acredite em nada do que eu disser. Agora estude, pense, raciocine,
duvide daquilo que não tem capacidade de compreender, mas não descarte a possibilidade de estudar a respeito. A segunda é que eu sempre prefiro falar muita coisa de pouca coisa. Dar mais informações a respeito de um menor número de situações para poder mergulhar um pouco mais na temática. Porque se eu falar muita coisa de pouca coisa, isso acontece. Mas se fizer o contrário, se eu falar pouca coisa de muita coisa, eu tinha navegado por N assuntos e ficaria tudo na superfície. E outra coisa que eu prefiro falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. E prefiro sempre acrescentar um ponto no conto de alguém, porque se eu falar só o que o outro disse e não falar o que eu aprendi, dar a minha contribuição, não resolveu coisa nenhuma. Então, a parte das informações dos livros são de N autores. Nós estudamos mais de 4.000 livros para escrever 2. Um que já está indo para a 10ª edição e o outro que foi lançado esse ano. Mas eu tenho que colocar alguma coisa da minha experiência vivida e algo que eu entendo que se alguém se dispor a pensar a respeito e fazer a sua busca, também consegue, porque os depoimentos são numerosos a esse respeito. Alguém que estuda e vai experimentar na prática. Por exemplo, você sabe fazer bolo? E se você estiver de mau humor? O bolo cresce? Fica saboroso? Não fica. E às vezes esquecemos de pôr um fermento e o bolo cresce do mesmo jeito. Nós já temos amigos e experiências disso. Então, quando eu estou de bom humor, como narra um amigo muito querido que nos acolheu no seu hotel, Hotel Del Príncipe, lá em Marabá, no Pará, nunca vi cozinha igual a daquele moço que ele tem no hotel. E ele fala que tudo é bom. E tudo fica bom. Um cardápio às vezes simples, mas você sente a energia de todos os envolvidos. Ninguém entra na cozinha em desarmonia. Você está com a avó atrás do toco aqui, fala isso? Não. Lá em Minas Gerais, quando a gente amanhece do avesso, se você está com a avó atrás do toco, está do avesso, você volta para casa, vai resolver o que está. Depois você trabalha no outro dia para compensar o hoje. Não pensa que eu vou te dispensar do trabalho. E um amigo em Três Lagoas, se o pizzaiolo chegasse em desarmonia, ele próprio para cozinha e fazer a pizza. Mas dispensava ele, falando, nem entre na cozinha, nem passe perto. E às vezes a gente faz e ainda afirma, eu odeio cozinhar. E aí? O ideal seria amar o que faz, porque eu faço tudo. Agora, fazer o que amo é moleza. Só faço o que gosto. Agora, se eu faço por amor o que faço, faço tudo da melhor forma possível. Então, podemos encerrar? Então, comece a respirar com suavidade. E esse prana divino, o ar que expiramos, ele nutre o corpo em mais de 70%. E concentre a ação de vocês no ar que respiram. E começa a dialogar com o próprio ar que carrega da natureza todas as essências de acordo com a nossa necessidade e sintonia desse instante. Por isso que a respiração consciente nos auxilia fantasticamente no processo de cura. E ao mesmo tempo que respirem, visualizem-se mais saudáveis, mais pacíficos, mais felizes, mais alegres. E conforme vão respirando, vendo-se mais pacíficos, serenos, saudáveis e felizes,
o que faria eu no lugar de Deus nesse instante divino? Sendo Ele a consciência que rege o cosmos, e sabendo eu que um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, tudo que existe em minha consciência, e simultaneamente com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, eu desejaria que todos os seres sejam saudáveis, sejam felizes e vivam em paz. Que a partir desse instante tivesse como norte, como âncora, a verdade. E num processo de autoexame, à luz da honestidade consigo mesmo, com as leis e com a vida, exercitasse também a humildade, reconhecendo o tamanho da sua própria ignorância, o pouco que sabe diante do muito que ainda ignoramos. E a sinceridade, buscando construir como autor do seu próprio destino, edificando a sua própria consciência, a iluminação e a expansão da mesma a cada segundo. E a fidelidade na aplicação dos recursos, se esforçando ao extremo para visar o aproveitamento total da energia, seja ela qual for que a vida nos oferte, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo diante da proposta de vida que escolhemos. E ter a certeza que somos privilegiados pela oportunidade de servir pelo prazer de ser útil. E quem assim age, encontra em si mesmo, na sua própria consciência, o Evangelho e a solução para todos os problemas. E sempre terá algo para aliviar a dor do outro. E um conselho exemplificado para que ela possa recomeçar diante de uma queda sofrida. Que Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho do bem, que o Cristo nos ilumine com os seus exemplos, que os seus emissários nos confortem e esclareçam, que os elementos e elementais que sustentam a natureza nos sustente por nossa vez, para caminhar com as próprias luzes e agentes conscientes de nossa realidade. A partir da conduta do hoje, reconstruir o ontem e edificar um amanhã mais pleno em todos os sentidos. Muita paz, muito obrigado mais uma vez. É como a respiração é utilizada como um medicamento. No ar que respiramos, como dissemos, tem mais de 70% dos nutrientes que sustentam o nosso corpo diariamente. Então, como esse processo da respiração, transformado em medicação ou alimentação consciente, pode nos ajudar? Veja, quando inspiramos, de acordo com a frequência do nosso pensamento, a harmonia dos nossos sentimentos, quando o ar entra em nossa aura, ele já recebe a requalificação de acordo com o nosso propósito. E aparentemente ele vai entrar pelas nossas narinas e vai na direção dos pulmões. Não é isso?
Só que dentro de nossas narinas, além de sensores sutilíssimos, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira descobriu agora que tem células tronco também. E esse energismo do ar vitaliza essas células tronco, e por intermédio desses sensores sutilíssimos, que são pequenos portais, a energia do ar já atravessa para o corpo vital, para o corpo emocional, para o corpo mental, pacificando essas outras realidades, nutrindo. E estimulando as células tronco, se eu sei onde está o defeito, para quem quer reconstruir a visão física, por exemplo, o computador de bordo está aqui atrás, a estrutura craniana. E curiosamente, quem governa o olho esquerdo, o comando está do lado direito, faz um X. Então, se eu tenho um nobre objetivo para enxergar a essência da vida, a comunhão dos seres, a alma do universo, eu tendo o propósito, esse ar com esse energismo, além de viajar para os pulmões, por intermédio desses sensores e pelo estímulo dessas células tronco, elas viajam para o setor e começam a reconstruir os tecidos. E o energismo leva a matéria-prima para que isso se dê. E a energia segue pelos pulmões, que vai até a intimidade dos mais diminutos alvéolos e entra na corrente sanguínea e vem para o coração, trazendo o que nós intencionamos para a nutrição e para a cura das células. E a partir do coração, o sangue recepcionado muda da câmara menor para a maior e impulsiona-se para fazer a viagem das artérias até os mais ínfimos capilares, fazer encomenda para todas as células do corpo e retorna trazendo o que as prejudica, não somente o carbono, mas tudo que está contrário ao que estamos respirando. E quando esse energismo entra na célula, dentro da mitocôndria, o que já existe de nutrição em nosso corpo acumulada a glicose, juntamente com o ar que respiramos, acontece o processo de dissociação da glicose, somado ao que nós estamos respirando, para a edificação das moléculas de proteínas. Aparentemente isso aconteceu aqui, mas num instante, ou no mesmo instante, ou de forma simultânea, quando eu estou pensando em fazer isso com o ar, o meu pensamento, os meus sentimentos viajam pela glândula pineal, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema sanguíneo também, e simultaneamente a energia chega em todas as organelas fora do núcleo e no núcleo da célula, no cronograma organizacional também. Então muda-se o fenótipo e o genótipo também. E no núcleo ou no íntimo dos centríolos, ele é feito de microtúbulos. Dentro dos microtúbulos tem pequenos microvórtices de energias, e essa energia chega lá e abastece esse elemento que duplica a própria célula ou constrói cada uma das organelas. Então, para não complicar e sintetizar, tudo isso acontece numa simples respiração, que às vezes a gente não tem consciência do que faz. Então, nós podemos aumentar em muito o processo nutridor, o processo de reprogramação celular, com o ar que respiramos e o nosso propósito de vida nobre. Tem mais outras que vocês falaram? Teve uma pessoa que pediu para você falar um pouco sobre depressão. Depressão tem dois amigos. O Dr. Lourenço, além de psiquiatra, ele é espírita. Ele fala de depressão não é para quem quer, é para quem aguenta o processo de transformação.
Porque eu já passei, tomei 25 doses de psicotrópicos para sair e não saí com eles. Porque o próprio psiquiatra, o Dr. Márcio Luiz Farinazzo, ele falou tanto para minha esposa, que também passou, quanto para mim. Falou: esse remédio só vai segurar até você assumir a sua responsabilidade de pensar, sentir, falar e agir conforme o Evangelho do Cristo. É um abismo que você parece não encontrar fim. E começa por 2 motivos simples, o processo depressivo. Quando eu brigo comigo mesmo, porque eu programo uma coisa e não sai como eu programei. Aí eu acho que não vale nada e fico de mal comigo mesmo, etc. Ou às vezes eu faço tão bem, o negócio ficou tão fantástico, só que vocês não agradecem. E ainda me jogam um balde d'água fria me pagando com a ingratidão. E eu fico de mal com vocês. Então o processo de depressão é quando eu estou de mal comigo mesmo e de mal com o entorno. Quando eu começo a reconciliar comigo mesmo, valorizando o que deu certo. Pode não sair como eu programei, mas de 0 a 10 consegui 1. Por que eu não posso valorizar o 1 que eu consegui e tentar de novo? Que foi o que Jesus recomendou: persevere, porque quem perseverar até o fim, vence e receberá a coroa da vitória. Então, diante de cada situação que nos deixa tristes, desolados, veja o que deu certo, o que conseguiu. E em relação aos outros, se o outro não tem a sensibilidade para perceber os meus valores, a minha consciência sabe o que fiz, o esforço extremo que eu fiz. Se você não gostou do meu bolo, problema seu. Ficou o bolo mais fantástico do mundo, porque o meu paladar está dizendo isso. Agora, se o seu está do avesso, Kardec falava isso: o sabor depende da educação do paladar. Quando a pessoa está de mal com a vida, tudo está azedo, tem sal demais, está faltando sal, está amargo, mas é ela, não é o meu bolo, não tem nada a ver com isso, meu alface, meu pimentão. E depressão é de preguiça de pensar. É um outro amigo, Sebastião Miguel de Lima. Porque se eu quiser pensar em sair da situação, eu saio, porque foi o que aconteceu comigo e o que aconteceu com ela. Ela precisou da mãezinha dela vir, que já partiu para o plano espiritual, e dizer, ela pegou a água para tomar mais uma dose, que já estava viciada do psicotrópico. Falou: minha filha, só essa água é o remédio. Não tome mais isso. E ela tomou a água e sarou da depressão. E o nosso caso foi algo semelhante. A cura está em nós. O dia que eu decidi, porque por mais depressivo, por mais triste, por mais desolado, eu tenho o direito de desejar sair da situação. Como um dependente químico, o mundo inteiro pode tentar ajudá-lo, só sai o dia que ele decidir sair. Eu posso gerar o estímulo para que ele queira, mas se ele não decidir, como eu tenho um amigo que alguém internou ele 106 vezes e dilapidou o patrimônio da família inteira, porque a depressão leva à dependência química, porque os remédios já levam o início e depois ela pode seguir com outros. E o dia que ele quis, ele saiu sozinho. Hoje ele ajuda outros a saírem por experiência própria. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los
como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.